Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Burhan, da Regional de São Paulo, para trocar uma ideia com a gente sobre a grade curricular e as residências médicas de cirurgia vascular no Brasil. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao Frêmito Podcast. Obrigado, Arthur, pelo convite para estar aqui. É um prazer, um grande prazer de conversar com vocês. Esse é um tema polêmico, né, doutor? E que vem em discussão há muitos anos, algumas tentativas de implementação de mudanças que sofrem barreiras, dificuldades e um recuo agora para a modalidade anterior, né? A gente queria que o senhor comentasse, e quem vai discutir aqui certamente são preceptores de serviço, muitos residentes interessados nisso, né? Qual é a perspectiva de unificação do serviço de vascular com endo e com Doppler, transformando de 2 para 3 anos o programa? Bom, Arthur, vamos voltar ao passado, como é que tudo começou, né? A gente tinha uma residência que vocês fizeram de 2 anos de cirurgia vascular e depois uma área de atuação em endo e uma área de atuação em ecografia. Mas o vascular moderno, ele tem que ter tudo acoplado, né? Tudo agregado. Então essa foi a grande ideia e a grande sacada que foi trazida desde o Congresso de Florianópolis, na tentativa de se unificar tudo e fazer isso uma grande área, um grande centro de formação. Que ano isso, né? então, só para contextualizar? Foi no Congresso de Florianópolis, acho que tem mais ou menos uns 10 anos já, né? Mais ou menos. Né? Aí foi chamado de projeto piloto e foi estabelecido quando o Dr. Saciloto foi o presidente da Nacional, junto com o Dr. Adnan, que fazia parte da Comissão Nacional de Residência Médica, e conseguiram fazer com que o projeto piloto fosse estabelecido, e veio ser estabelecido em 2019, 2020, com alguns centros de formação que entrariam naquela época, que seria a Santa Casa de São Paulo, o Dante Pazanese, o Santa Marcelina, a Unesp, né, e o Hospital das Clínicas em São Paulo. Bom, muito bem. No primeiro ano, quem começou foi a Santa Casa para fazer os 3 anos. Tinha dificuldade das bolsas para o terceiro ano, né? Mas como já se tinha bolsas para endovascular, conseguiram dar um jeito e conseguiram fazer os 3 anos. Depois, no ano seguinte, o Santa Marcelina, o HC também entrou, né? Acho que Botucatu e o Dante não conseguiram entrar. Mas formou-se uma primeira turma na Santa Casa e agora, em fevereiro, vai formar a primeira turma do Santa Marcelina, né? Foi uns 3 anos assim, de boa formação para os residentes, eu acho, porque quando você consegue acoplar tudo, você dá uma possibilidade de um desenvolvimento melhor para o residente, né? E ele não fica naquela dependência de fazer uma outra prova ao término do segundo ano para fazer uma ou outra área de atuação. E também houve um benefício para o residente prestar a prova do título, né, ao final do terceiro ano, podendo fazer o título da cirurgia vascular, da endo e da eco, porque já estava tudo acoplado, né? O grande problema foi que a Comissão Nacional de Residência Médica acabou com os projetos pilotos. E ao término do projeto piloto, né, no meio do que a gente estava tendo, isso desestruturou tudo de novo. Mas o que a Comissão Nacional fez? Deu a possibilidade de fazer um terceiro ano de cirurgia vascular. E isso está aprovado. Então nós temos essas 2 possibilidades, de 2 anos ou de 3 anos. Só que não há essa agregação da endo e da eco. Teria que fazer mais um ano de endo ou um ano de eco para que o residente pudesse fazer a prova do título separada das áreas de atuação. Então, o benefício maior na proposta inicial era já sair com a possibilidade de fazer as 3 provas. Exato. E agora isso tirou, não tem essa possibilidade mais. Para quem está na vigência do projeto piloto ainda mantém, mas quem já saiu quem não vai entrar e não tem mais a chance do projeto piloto, não tem mais essa possibilidade. Até porque os editais são restritivos, né? O edital da AMB diz que o ano tem que ser separado de eco e de endo.
não contemplando a Está vascular. escrito no edital. Em edital da MB. Então, mas isso é porque a gente tem o grande problema que se chama comissão mista. A comissão mista é onde adentra aí o CBR, a cirurgia geral, todas as áreas afins, e isso é um grande empecilho para nós, né? Porque eu considero isso como uma certa reserva de mercado, de evitar com que a gente, na vascular, que somos os melhores especialistas para fazer endo e para fazer eco, não vai me dizer que um radiologista sabe mais ecografia do que o cirurgião vascular. Não dá para dizer isso. Um cirurgião vascular bem formado na ecografia faz muito melhor o exame do que um radiologista, na maioria das vezes, né? Porque ele sabe tudo, ele sabe como é o vaso por dentro, por fora, que o radiologista não sabe. Características de placa, aberto, nunca né? viu um vaso aberto. Nunca entrou numa O olhar que você cirurgia. tem no exame é diferente, né? Você tem um olhar clínico, Completamente. já pensando na cirurgia, na repercussão. Exatamente, é isso aí. Doutor Marcelo, eu vejo assim 3 dificuldades para um projeto como esse. O primeiro é financeiro burocrático, Sim. né? Da onde vem a grana para as próximas bolsas. Uma dificuldade de logística, por exemplo, nós estamos falando de grandes escolas, tem capacidade administrativa para absorver e ensinar, mas um serviço que só opera aberto, só opera venoso, será que esse cara vai passar mais um ano lá fazendo mais do mesmo? Isso era uma dúvida que eu teria. E a última é uma dificuldade temporal, da onde esse cara já vem de uma geral de 3 anos. E agora, né? Para onde vai a formação do cara? Esse foi o grande problema, né? Vou começar pelo fim. A formação de geral de 3 anos, né? Esse ano foi algo terrível para a gente. Grande parte dos serviços, pelo menos em São Paulo, ficou sem nenhum residente, né? Então, nós tivemos pelo menos 5 grandes serviços em São Paulo que está sem nenhum residente. Cara, isso foi Teve esse feedback, bizarro. Bizarro. Inclusive do Santa Marcelina, o pessoal pediu para a gente divulgar as vagas excedentes nas plataformas, justamente para preencher, porque teve um gap muito grande, né? E de todas as especialidades, não só da vascular, né? Sim. E até que eu, doutora Dinan, conversamos muito com o doutor Lobato, e ele foi para Brasília para tentar fazer com que houvesse a possibilidade de postergar a prova, ou fazer nova prova, ou novas chamadas, além de março, para ver se a gente conseguia mais residentes para essas instituições que ficaram sem. Tiveram instituições que ficaram sem ninguém. No Santa Marcelina, a gente tem 5 vagas por ano. Preencheram 2. Tivemos que fazer concurso para estágio. Isso, né? Não, Pois uma das é. vagas mais pleiteadas do Brasil. Então, fizemos concurso para estágio, entraram mais 2 e sobrou uma vaga ainda. E aí o que aconteceu? As irmãs bancaram essas bolsas de estágio, porque bolsa de estágio não são remuneradas na maioria das vezes, né? Mas vejam a necessidade, né, de haver o residente e a gana de ter o aprendizado, né, do outro lado, que é uma das missões, ajudou nesse aspecto. Mas a maioria dos serviços que ficaram sem estão penando aí. E eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Por quê? Sabe quantos formandos fazem residência hoje em dia? Não sei. A porcentagem eu sei que diminuiu muito, mas eu não tenho 38% só. Dos egressos do 6º ano de medicina. Do 6º ano de medicina. Mas diminuiu? Isso no Brasil. Diminuiu. Cada vez está diminuindo mais. Então, a tendência deles é se formar que não faz, geralmente vai para onde? para a medicina da família, para as UBSs, atender nas UBSs, nas UPAs. Vender curso. A galera tá indo pro meio digital Instagram. também, né? No Instagram. Fazer cursos de especialização de 360 horas e dizer que é especialista. Olha o grande problema que a gente vai enfrentar no futuro se o governo liberar esses cursos de especialização. Eu, infelizmente, vejo isso uma tendência muito forte, com essa quantidade de gente que vai formar, que não vai ter vaga. Então, O que vai acontecer? E aí, doutor, essa dificuldade logística, por exemplo, né? De novo, é muito fácil falar das escolas da qual nós pertencemos porque são grandes, mas o cara que tem um serviço de hospital secundário, eles operam varize, trauma vascular de baixa complexidade, trabalham em arco em C, não tem um departamento de Doppler. Esse cara vai ficar o 3º ano lá fazendo de novo isso? Tá. Para onde que dá para ele ir? existe a possibilidade dos intercâmbios entre as residências, né? Dos estágios entre as residências, e isso é muito factível, e a Comissão Nacional vê isso com bons olhos, porque você
está indo de um serviço para o outro, está vendo outras coisas diferentes que o seu serviço não teria, por exemplo, ou está vendo técnicas diferentes no outro serviço, ou condutas diferentes no outro serviço, isso é bom, né? Fazer esse intercâmbio entre as residências. Mesmo que os serviços tenham tudo, também é interessante que a gente faça essa congregação entre os serviços. Isso, né? No piloto já tinha a possibilidade dele? Sempre bem ou mal, existiu. foram grandes instituições Sim. que não precisariam, digamos assim, mas já era uma solução para esse Sempre problema. existiu essa possibilidade de você fazer um intercâmbio em outras residências. Parece que são 60 dias que você pode fazer. Se você tem 3 anos, você pode fazer acho que 90 dias. Doutor Marcelo, esse projeto agora foi finalizado. Não tem mais O projeto piloto acabou. Hoje nós temos uma residência de 2 anos, com possibilidade de ter um 3º ano adicional. então. Que Só que o terceiro ano da mesma coisa, digamos Exatamente. assim. De qualquer Então, forma, se eu quiser prestar uma prova de título de endo, ou eu vou ter que fazer vai- residência ou exato. estágio, ou, né? Entendi. porque o que era o ideal? Já sair com o título de cirurgião vascular, com a área de atuação em endo e ecografia, para que esse residente pudesse já fazer as 3 provas e pronto. E esse caminho você acha que não tem volta A mais? briga ainda é grande, mas a gente pode tentar, né? Eu estou mais preocupado atualmente com o problema de não haver candidatos para as residências de cirurgia Porque vascular. começa a aumentar, você espanta. Exato. As pessoas não querem mais fazer. Imagina, Quem é que então quer aumenta para fazer? 3 anos e ainda tem que fazer o Doppler ou ainda depois. Você leva Quem em é que quer fazer consideração, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de vascular? Sim. Mesmo que seja Porque a 2. maioria depois vai focar em flebologia e... Ou Vai uma precisar das fazer outro tipo de possibilidades que a formação. gente chegou a conversar em outro local é a possibilidade de fazer um acesso direto, como Isso. faz a cardíaca. Exato. Sabe se isso já chegou a ser cogitado? alguma Sim, coisa? a gente fez até uma enquete, né, para ver o que a maioria dos serviços achava melhor, Uhum. né? O acesso direto perdeu um pouco em relação aos 2 anos, perdeu, né? Mas, hoje em dia, se você pensar nesse aspecto da falta de residentes, não vai ter outro jeito. Foi o que a cirurgia cardíaca fez, como você bem comentou, né? E a cirurgia cardíaca hoje tem uma procura de vagas grande, Aumentou, por causa né, do depois acesso disso. direto. O acesso direto vai ter um problema que a gente vai ter que formar 1 ou 2 anos o residente na cirurgia geral. Então, aquele hospital que não tem residência em cirurgia geral vai ter que ter um intercâmbio com outra residência que tenha cirurgião geral para fazer a sua formação de 1 ou 2 anos nessa cirurgia geral. Porque você não vai conseguir treinar o seu R1 ou o seu R2 na parte básica da cirurgia, né? Então ele vai ter que ter esse intercâmbio com outro serviço ou com o seu serviço próprio, se tiver cirurgia geral. Isso Esse não vai limita ser a parte dos estágios? Eu acho que o grande problema disso seria isso. O cara tem o estágio da o vascular. estágio reconhecido pela SBACV, né? Pode limitar, né? Pode dar uma limitada, porque teria que ter um lugar de vai cirurgia ter que geral repensar, digamos que assim, tivesse né? estágio ou Os né, intercâmbios mesmo. intercâmbios, né? Deixa eu sair da seara agora das vagas e programas para competências técnicas, né? Que essa, como um projeto piloto, não terminou, essa é constante. Então, existe uma grande discussão, e a gente participa disso, sobre competências do residente, e hoje nós vemos residentes que saem de 4 anos de formação sem saber operar varizes, sem ter feito um stripping de safena, mas hábeis em operar carótida por endo. Sim. Não tem certo nem errado, é uma mudança de paradigma, de comportamento e de mercado. Como é que a sociedade, o senhor enxergam essas competências do cirurgião? Então, cada ano tem a sua matriz de competência estabelecida, né? O R1 ele tem as suas o que ele deve cumprir, o R2 e o da área de atuação, o R3, né? O que nós fizemos no Santa Marcelina? Nós estávamos com essa dificuldade de operar as varizes, porque o número de salas não aumenta, né? A população aumenta vertiginosamente, né? Apesar de que é prioridade. a alta complexidade é prioridade, operar o aneurisma, fazer a revascularização do membro inferior, ou fazer o debridamento do pé diabético, ou a carótida, como você bem citou, né? O que a gente fez? Nós temos alguns outros hospitais satélites, temos o Hospital Dia, onde opera varizes, onde o residente vai lá.
Ele vai lá no R2, uma vez por semana, faz as varizes, faz 3, 4 varizes. Na semana seguinte vai o outro, ou a cada 15 dias, dependendo do estágio, do rodízio. Então, esse aspecto a gente conseguiu fazer. Então, eu volto no intercâmbio entre as residências, né? Aonde que opera bastante varizes? Qual é o serviço? É o serviço tal? O residente pode ficar 1 mês aí ou 2 meses aí, ajudando a operar, aprendendo a operar varizes, né? Eu acho que nós temos que ter essa saída. Veja, nos grandes serviços é essa dificuldade, né? Porque tem que operar alta complexidade. No Dante Pazzanese, no HC, na cidade de São Paulo, ou mesmo em Ribeirão, né? Eu tenho certeza que essas dificuldades existem. Lá a saída é a mesma que o senhor comentou. A gente tem hospitais secundários que a Então, gente dá vazão a esse tipo de complexidade. Exatamente, porque a gente tem que trazer o ensino para o residente, né? Esse é o objetivo da residência. Formá-lo da melhor maneira possível e cumprir a matriz de competência dos 3 anos que ele tem que fazer. Bom, depois a gente apertar o doutor Marcelo Monte, se o senhor puder deixar uma mensagem final, na verdade, assim, qual que o senhor acha que é o caminho, ou enfim, como é que o senhor enxerga o futuro nessa parte? Eu acho que o próximo ano de 2025 vai ser o balizador, porque agora vai acabar esse gap dos 3 anos da cirurgia geral, né? E aí a gente vai ter uma noção precisa da procura pelas vagas de residência de cirurgia vascular. Se voltar ao que era normal antigamente, né, que a gente tinha, pelo menos na prova do SUS em São Paulo, uns 50, 70 candidatos que preencheriam todas as vagas, tudo bem. Mas eu estou muito receoso, muito preocupado que isso aconteça. Eu acho que vão ter serviços que vão ficar sem residentes e aí não vai ter jeito. Se a gente tiver uma procura grande, mantemos. Se a gente não tiver essa procura e ficarem muitos serviços sem residentes, nós vamos ter que pensar no acesso direto. Não vai ter escapatória. Está todo mundo se escorando nessa justificativa, né? Não, mas foi o ano dos 3 anos, isso não mudou. Mas o meu medo é que justamente o residente não queira ficar fazendo mais uma faculdade depois de acabar a faculdade, né? Que seriam justamente esses 6 anos a mais. Doutor Marcelo, obrigado pelo seu tempo, pelas visões, comentários e pela franqueza aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, Fábio, Luiz, Arthur. É um grande programa de vocês. Obrigado. O Frêmito. Parabéns, viu? Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito Podcast direto do Congresso Brasileiro. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.